Se você está em dúvida de qual cabeceira de cama escolher para a decoração do seu quarto, esse vídeo é para você. Oiê, eu sou a Thaisa Tosati, sou psicoarquiteta. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E o assunto do vídeo de hoje é cabeceira de cama. Esse é um elemento que eu não abro mão na decoração, pelo menos da minha casa, porque considero que ele influencia diretamente na sensação de acolhimento, aconchego e conforto do nosso corpo em relação ao quarto, que é um ambiente que simboliza justamente esse relaxamento, não só do nosso corpo, como também da mente. Eu sei que existem diversas opções de cabeceiras, inclusive cabeceiras alternativas, como por exemplo, fazer uma pintura que imite uma cabeceira para compor o quarto de forma mais estética, mas eu considero que o elemento cabeceira em si, seja em qualquer formato, vai ser o que vai proporcionar maior conforto, maior acolhimento, maior aconchego do que propriamente uma pintura que imite a cabeceira. Nesse caso, as cabeceiras possuem diversas opções de materiais e cada material vai se adequar melhor a um estilo de decoração, a uma paleta de cores específicas e até mesmo a personalidade que você quer dar a nível do seu quarto. E eu quero te mostrar algumas opções de materiais e alguns designs diferentes que me agradam bastante quando o assunto é cabeceira. Tudo isso para te inspirar e te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva, pensando na decoração do seu quarto e pensando que esse é um ambiente que deve refletir a sua personalidade, a sua identidade, para que você se sinta pertencida a esse espaço. Não tem nada pior do que você entrar em um quarto que fique ali completamente como se fosse uma folha em branco ou que ainda não tem nada a ver com você, sendo que esse é um ambiente que simboliza relaxamento, a sua privacidade, a sua intimidade. Então, logo vai falar muito sobre a nossa relação, né? A relação do nosso corpo com a nossa casa, com o nosso quarto, e vai fazer com que a gente se sinta realmente em casa, se sinta que realmente está dentro de um lar mesmo, através dessas pequenas modificações e dessas escolhas mais assertivas. E o primeiro material que eu gosto bastante quando o assunto é cabeceira é a palhinha. A palhinha é um material que transmite bastante naturalidade, leveza, afetividade e pode ser utilizado no estilo de quarto mais moderno, por exemplo, ou ainda um pouco mais clássico, justamente porque remete a uma decoração do século passado. Por isso que, pelo menos para mim, é um material muito afetivo. Sempre lembra a casa de vó ou casa de alguém um pouco mais antigo, né? Um pouco mais experiente. Eu acho que é por isso que traz essa sensação de afetividade para a nossa decoração. Em relação a design, você vai encontrar diversas possibilidades. Desde ter ali somente aquela placa onde você coloca acima ali do box e do colchão que você tem da cama, ou ainda aquelas que vão até o piso. Eu confesso que a que me atrai mais são aqueles designs que vão até o piso. Eu acho que a composição fica mais agradável, mas não significa que você não possa utilizar uma cabeceira que seja com uma altura menor, desde que você faça a composição da cama posta, por exemplo, com travesseiros, almofadas, de forma que esconda ali um pouquinho que essa cabeceira é mais baixinha, digamos assim, sabe? Inclusive, eu vou deixar aqui algumas sugestões de cabeceiras para cada material que eu citar, a fim de te inspirar e de você iniciar uma pesquisa própria para ver se tem realmente a ver com você. Geralmente a palhinha vai vir aliada à madeira, então geralmente você vai ter uma cabeceira estruturada em madeira e a palhinha vem como um detalhe. Quando você utiliza a cabeceira de palhinha, também fica legal você utilizar um outro elemento dentro do quarto que também repita esse material,
para que a decoração fique mais harmônica. Então essa palhinha pode ser repetida na mesinha de cabeceira, na porta do guarda-roupa, na sua penteadeira, em algum outro elemento que vai estar ali no quarto para fazer esse link que vai trazer mais harmonia. Outro material que eu simplesmente amo para cabeceira é o linho. E aí aqui a gente já parte para um outro patamar de cabeceira, que são as cabeceiras estofadas. Para mim, particularmente, são os meus modelos preferidos, justamente porque, além de aliar a sofisticação e a elegância do tecido linho, também traz um novo patamar, que é o estofamento da cabeceira, trazendo ainda mais conforto para o nosso corpo. Então, se você é uma pessoa que tem costume de fazer leitura, de fazer uma oração sentada ali na cama, você ter esse tipo de cabeceira vai te proporcionar um conforto muito maior do que em outros materiais. Inclusive, a cabeceira da minha cama é a cabeceira Revival. É um modelo de cabeceira que apresenta um design que me agrada muito, principalmente porque é um design que abraça a cama. Então ele tem um avanço, né? A cabeceira tem um avanço nas laterais da cama, que dá a sensação tanto que está abraçando a cama, como também que está abraçando o seu corpo. Então, para mim, é um modelo de cabeceira muito mais acolhedor. Pensando em cabeceira estofada, você tem outras possibilidades além desse design que é o que abraça a cama. Você também pode considerar uma cabeceira estofada de uma forma modulada. E aí existem variações. Você pode colocar esses módulos de forma mais horizontal na parede toda da cama ou na parede toda do quarto. Quando você faz esse tipo de mecanismo, essa estratégia, faz com que você tenha uma sensação de alargamento, né, do seu quarto. Então, se o seu quarto for mais estreito, você pode usar dessa estratégia de colocar a cabeceira horizontal na parede toda, em meia parede, que você vai ter aquela sensação de amplitude, aquela sensação visual que seu quarto está mais largo. Uma outra possibilidade é colocar a cabeceira estofada de forma vertical. Então você faz a instalação dela modulada ou ainda pede, né, para fabricar essa cabeceira, e ela vai ser instalada do piso ao teto. E isso vai te proporcionar uma sensação de que o seu quarto tem o pé direito maior, ou seja, que a altura do seu quarto é mais alta. Então, se você tem um quarto mais baixinho, que às vezes o forro considerou ali ficou mais baixo e você quer ter essa sensação que o quarto é mais alto, você pode usar da estratégia de colocar essa cabeceira em um formato vertical, alongando dessa forma a parede ali da cama. Mais um material que eu gosto bastante quando o assunto é cabeceira é o couro. E aí você precisa ter alguns cuidados. Geralmente o couro é um material que, quando está aplicado na cabeceira, vai trazer bastante destaque, imponência, vai chamar atenção e vai também transmitir mais sofisticação. É algo um pouco mais sofisticado, mais elaborado. E aí você precisa ter um cuidado maior na questão da limpeza e da manutenção, porque essa cabeceira pode ser tanto em um couro natural como em um couro sintético. Em ambas as possibilidades, você precisa ter ali um cuidado com a limpeza e também com a manutenção desse material, para ele não acabar tendo rachaduras e comprometer a durabilidade da sua cabeceira. Em relação a cores, também existe umas possibilidades, sendo que eu considero que a mais relevante seja a cabeceira de couro caramelo, por exemplo. Eu acho que ela traz um toque ali bem elegante, bem sofisticado, e dependendo tanto da cor como do design da cabeceira, você consegue adequar ela a um estilo mais clássico, que é algo mais delicado e mais sofisticado, ou ainda a um estilo mais industrial, que é algo um pouco mais pesado, um pouco mais carregado visualmente. Mas ela vai se adequar principalmente a esses dois estilos de decoração
dependendo da cor que você aplica nesse couro e também do design, que pode ser tanto uma cabeceira modulada, como uma cabeceira única que tem pés, como uma cabeceira que vai do piso ao teto. Vai depender muito daquilo que você tem como estratégia, pensando na estética e na sensação de amplitude que você precisa ter ou não dentro do seu quarto. Outro material bem diferente quando o assunto é cabeceira é as cabeceiras de ferro. Confesso que esse não é um design que me atrai muito, mas é um design, um material que também remete ao século passado, a algo mais afetivo, digamos assim, e que pode trazer ali mais leveza, dependendo do desenho que essa cabeceira faz, ou ainda um ar mais carregado. Então depende muito do modelo de cabeceira de ferro que você escolher. Geralmente esse tipo de cabeceira já vem ali acoplado em uma estrutura de cama. Então muitas vezes você não vai conseguir adequar a um modelo de cama box, por exemplo. Mas ela vem ali com a cama e você consegue colocar um colchão. Isso não significa que seja uma regra. De repente você tem aí a sua cama box e quer ter uma cabeceira de ferro, você consegue mandar fazer em uma serralheria de uma forma muito personalizada, com o desenho que você quiser. E aí pode ser algo tanto mais pesado quanto algo mais leve. Geralmente esse tipo de cabeceira vai sim trazer um arzinho mais carregado, talvez um pouco mais moderno, ou ainda se adequar bastante a um estilo mais industrial para o seu quarto, que tem ali aqueles ferros, aquelas estruturas aparentes, sabe? Então, vai se adequando bastante a esse estilo de decoração. Em relação a cores, geralmente o que você encontra para esse tipo de material é a cabeceira de ferro preta. Por isso que ela vai se adequar bastante ao industrial, que tem o preto como característica, talvez uma característica principal aí desse estilo. Por fim, mas não menos importante, um outro material que eu gosto também quando se trata de cabeceira é o vimê. O vimê traz ali aquele toque artesanal, geralmente são peças únicas, feitas de forma artesanal, e vai trazer essa delicadeza do feito à mão, sabe? Então vai criando ali um design mais leve, um design que por vezes traz também como característica a rusticidade, e vai se adequar bastante ao estilo de decoração boho. Pensando dentro aí do seu quarto, né, para esse ambiente, é um estilo que traz bastante acolhimento, bastante afetividade. Então, se tem a ver com você, eu acho que pode ser uma ótima opção. Como eu disse, você pode ir escolhendo vários modelos, porque como é algo feito de forma mais artesanal, mais única, também apresenta um design com linhas mais curvas, que vão formar ali desenhos específicos. Então tem toda uma vibe que traz ali e fala muito da personalidade de uma pessoa específica. É por isso que tudo que a gente coloca na nossa decoração, a gente precisa pensar bem se vai ter realmente a ver com a nossa personalidade, com a nossa identidade. Porque de nada adianta escolher só porque você acha o bonito, só porque tá na moda, é tendência, se aquilo não tiver a ver com você. Porque do contrário, você vai entrar em um quarto que não tem nada a ver com você, você não vai se sentir pertencida naquele lugar e vai ser para você como morar em qualquer outra casa. E quando a gente pensa no nosso lar, o que a gente precisa buscar é essa sensação de pertencimento, de conexão. É por isso que eu quis trazer essas possibilidades e ir reforçando que eu estou deixando na descrição do vídeo alguns links de inspiração desses modelos de cabeceira, desses materiais que eu falei por aqui, para que você vá pensando, vá se inspirando naquele que realmente vai transparecer a sua personalidade. Depois de mostrar essas possibilidades, essas variações de materiais para a cabeceira, eu acabei ficando curiosa para saber qual desses modelos você gosta mais, qual tem mais a ver com você. Eu já adiantei, né, que eu gosto bastante das estofadas, principalmente as que são em tecido linho, mas eu queria saber a sua opinião. Me conta aqui nos comentários qual aquela que te agrada mais, qual que você tem ou que ainda você está pensando em trocar.
E eu espero que o vídeo tenha te ajudado e tenha te inspirado. E já que a gente falou de quartos, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo, que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!